Renata Miranda, Moacir, André Felipe, Tati Rodrigues, boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Os irmãos estão chegando. É um prazer recebê-los, em nome de Jesus. Marca alguém aí, convida sua família, seus amigos. Deus tem uma palavra poderosa para nós nessa noite. O pastor Célio já está aqui preparado para poder liberar essa palavra do trono para nossas vidas. Eu creio que nós seremos poderosamente abençoados em nome de Jesus. Gislene, abraço para o rei, Gislene, em nome de Jesus. Paz, Franco, irmã Mara, boa noite, paz. Oi, irmã Deise, um abraço para o Rony, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmã Sueli, também chegando. Irmã Jô, Deus te abençoe, irmã Jô. Um abraço para a família, para o Thaleson, para a Manu. Glória a Deus, amém? Deus abençoe, irmãos. Vocês estão aí longe, mas eu estou aqui pertinho, recebendo primeiro que vocês. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz, tudo bem? Como vocês estão? Debaixo da graça de Deus, amém? Amados, é um prazer mais uma vez nós estarmos nos encontrando através dessa live. E eu quero falar para os irmãos que domingo nós temos culto de Santa Ceia, mas que nós temos um critério para participar deste culto, e o critério é o mesmo que foi pré-estabelecido para domingo passado. O contato para participar deste culto, porque nós temos uma limitação de pessoas, segundo aquilo que as autoridades municipais estipulou, são de 30 pessoas, e a nossa irmã Kenny Slim, ela está coordenando isso no Instagram do pastor Marco Antônio, da comunidade Cristã Atos. Semana passada foi feita uma publicação a respeito desse novo modelo de culto, e lá tem o contato da Kenny. E desde já eu quero abrir aqui essa fala nessa noite falando para os irmãos. Quero lembrar que é culto de Santa Ceia. Para aqueles que não vão estar na igreja, é necessário que você providencie os elementos da ceia, o suco e o pão. E nós vamos ter culto em 2 horários também, né? Às 18 horas e às 20 horas na igreja. Mas é necessário para aqueles que vão à igreja fazer um contato com a Kenny, dar o seu nome, porque, irmãos, nós precisamos limitar a entrada na igreja em 30 pessoas, e é preciso que você use máscara, assim como foi falado, e que nós disponibilizamos através da rede social um modelo, né, de pré-condições, vamos dizer assim, para participar deste culto. Amém? Nessa noite Deus tem uma palavra para nós, mas antes de lermos a Bíblia, aquilo que o Senhor nos confiou para falar nessa noite, eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, por este momento que a gente fala sempre, mas é o momento, ele está aí, e nós precisamos orar. Então feche os teus olhos, una em oração
conosco, com a sua casa, com a sua família. Você tem liberdade nessa hora aí no seu lar para estar orando. Entrega para Deus a sua vida, a sua casa, a sua família. Entrega para Deus a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, o mundo. Nós temos orado e eu quero pedir à igreja que continue fazendo. Nós temos apresentado ao Senhor a igreja de Cristo nessa terra, independente da denominação, mas todos aqueles que professam o nome do Senhor, nós temos apresentado. É um momento, amados, que nós precisamos orar pelos pastores. É um momento que o pastor, um líder espiritual de um grupo de pessoas, ele tem que ter uma sabedoria muito grande para lidar com este momento, e ele precisa ter uma unção derramada sobre a sua vida, porque é uma situação nova, e a igreja, de uma certa forma, ela precisa e ela tem que ser alimentada da palavra de Deus. E também neste momento, quando nós falamos de alimento, nós não podemos deixar de pensar como igreja que o alimento espiritual ele é necessário, ele é primordial, ele é primeiro, mas é uma situação nova e que ela às vezes exige da igreja também uma assistência social e requer em algumas vezes um alimento físico, um sustento para uma casa, para uma família, que seja da igreja ou que não seja da igreja, porque é uma situação muito adversa, é uma situação preocupante. Volto a falar, sempre que eu converso com o pastor Marco Antônio, que eu converso com outras pessoas, que eu discuto esse assunto aqui em casa, a gente traz à tona isso. Não é por medo, mas é porque a gente vê que é uma situação que nós não vivemos, que nós não temos uma experiência passar, é algo novo, é uma situação que de uma certa forma é perigosa, uma situação que nos quer um cuidado. E nós devemos orar pelas igrejas, pelos pastores. E algo que eu gosto sempre de frisar nas minhas orações, é as igrejas menores em estrutura física. Quando uma igreja ela é pequena, o seu poder econômico, o seu poder aquisitivo, as suas condições de atendimento, ela também é menor, vamos dizer assim, dentro das condições físicas, econômicas, financeiras. Mas no espiritual não, ele é tão grande e ele é tão importante, tão necessário, como se fosse uma catedral, como se fosse uma igreja, igual nós temos neste país, igreja com mais de 1.000 membros, 10.000 membros, 50.000 membros. Então, assim, o recurso para uma igreja pequena ele é menor, mas no mundo espiritual isso não tem diferença. Mas o pastor, ele sente isso. Então nós precisamos orar, e nós vamos orar nessa hora, apresentando a Deus essa live, apresentando a Deus cada um que nos ouve nessa hora, onde quer que estejam, no nosso município, fora dele, fora do país. Nós falamos isso porque nós temos contato de pessoas que nos assistem fora deste país. E daí a importância também de nós fazermos isso e fazer com um compromisso muito grande com a palavra de Deus. Porque quando nós ministramos dentro da igreja, nós que não temos os nossos cultos filmados ainda, em nome de Jesus, um dia nós teremos, talvez a palavra ela fica ali, fica nos corações, mas quando nós gravamos esse áudio, ele alcança e as pessoas veem hoje, veem agora, veem amanhã,
E a nossa intenção é essa mesmo. Nós pregamos dentro daquilo que nós sabemos, dentro daquilo que nós acreditamos, mas queremos fazer pautado na palavra de Deus. Então, oremos ao Senhor nessa hora, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora eu te agradeço, ó Deus, por mais este momento que o Senhor nos concede nessa noite. Mais um encontro, ó Deus, com a sua igreja, mais um encontro, ó Deus, com cada um que nos assiste, com cada um que nos ouve, ó Pai. Deus, e nessa hora nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Este é o dia bom, este é o dia que o Senhor nos deu, este é o dia que o Senhor cuidou de cada um de nós. Meu Deus, nessa hora eu quero apresentar ao Senhor cada casa, cada família, cada vida que nos ouve. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja guardando e abençoando, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, desta casa, desta família. Apresento ao Senhor, ó Deus, os membros da comunidade cristã Atos Timóteo, a nossa igreja. Deus, que o Senhor abençoe cada um. Deus, em nome de Jesus, todas as áreas, ó Pai, sejam abençoadas, sejam fortalecidas, sejam guardadas pelo Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, toda e qualquer necessidade seja suprida, seja concedida pelo Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento ao Senhor essa live nessa noite, a palavra, ó Deus, que será ministrada aos nossos corações. Eu peço ao Senhor, mais uma vez, Espírito Santo, que seja comigo, que seja conosco, que o Senhor unja a minha mente, que o Senhor unja o meu entendimento mais uma vez, que o Senhor fala comigo, fala conosco. Eu me coloco, ó Deus, mais uma vez como instrumento do Senhor nessa hora. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, ó Deus, e peço que a unção do Senhor, que a presença do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, eu quero ler nessa noite o Salmo 1, o Salmo de número 1, e eu quero que você abra a sua Bíblia nessa hora. Nós vamos estar lendo este Salmo e meditando na palavra do Senhor. O Salmo 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Irmãos, este salmo, ele me chama muito a atenção. Ele é um salmo de Davi, e sempre que eu leio este salmo, sempre que eu medito neste salmo, eu penso assim que este salmo, ele é um salmo exortativo. Mas eu quero dizer nessa noite que eu vejo este salmo assim como uma forma que Davi, ele aconselhou o povo de sua época em uma forma de salmo, de uma canção. Eu acho esse salmo muito importante porque eu penso que quando Davi escreveu este salmo, ele estava
observando aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia criado. E quando eu digo isso, eu estou embasando no versículo 3, que fala que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Eu não sei se você já parou para pensar como que é uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água, junto a uma nascente, junto a um rio, a um córrego. Quando você observa uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de água, você percebe que essa planta, ela é uma planta formosa, é uma planta bonita, é uma planta bem cuidada. Isso porque uma planta que está junto a ribeiros de água, ela absorve para a sua existência aquilo que o ribeiro de água ele pode fornecer como alimento para a sua vida. E essa planta, como eu disse, ela é uma planta muito formosa. E o salmista, eu vejo aqui que o salmista, se ele não estava observando no momento em que ele escreveu, se Davi ele não estava, ele já tinha parado para observar isso. E ele viu o quão é importante o ribeiro para aquela planta, o quão é importante a planta ter ali o seu alimento, aquilo que ela precisa para sobreviver. Ela precisa ter todos os dias, como é importante ela ter aquilo, e ela, junto ao ribeiro, é algo que ela encontra. E aí eu penso que o salmista, ele faz uma análise do homem que serve a Deus, do homem que está nessa terra, mas que tem o coração voltado para as coisas de Deus. Quando nós buscamos o significado da palavra bem-aventurado, nós achamos através da literatura que bem-aventurado é aquele que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Então o salmista ele fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É um homem que não anda segundo o conselho daqueles que não estão com o coração voltado para Deus. É um homem que não anda com o coração segundo aqueles que não creem em Deus, e que ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, igreja, quando nós vivemos neste mundo para usufruir daquilo que nos foi prometido, daquilo que nos foi dado pelo Senhor Jesus na morte da sua cruz, nós precisamos nos precaver, nós precisamos abster disso, para que nós possamos viver um estado de graça e de santidade celestial. Nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores, nem se deter ao caminho dos ímpios, nem dos pecadores. Então eu chamo a atenção da igreja, e eu sempre digo, e vale a pena eu falar nessa noite, que aquilo que separa o homem de Deus são as coisas pequenas. A Bíblia, vale ressaltar que a Bíblia ela não classifica pecado como pecado pequeno,
nem como pecado grande. Mas nós, no nosso homem carnal, no nosso homem natural, às vezes nós pensamos que as mínimas coisas, as coisas pequenas, elas não têm diferença. Quero dizer para a igreja que no mundo espiritual isso não há separação, isso não existe separação. Então, nós precisamos alimentar disso e crer que o Senhor, Ele quer que nós vivamos um estado de graça e de santidade, dia após dia, na nossa vida terrena. E às vezes você pode estar se indagando como você vai fazer isso. Como você vai fazer isso? O salmista aqui, no versículo 1, ele diz que nós não devemos deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, e nem andar com o ímpio. Amados, nós precisamos cada dia mais nós temos essa maturidade. Nós somos espirituais. Nós estamos nessa terra, mas nós somos espirituais. Nós somos de uma carne, nós somos homem físico, humano, mas o nosso alvo é Cristo. O nosso chamado, o nosso alvo é para uma vida eterna, para morar com o Senhor. Então, a cada dia mais, nós precisamos abster dessas coisas, ainda que seja pequeno, porque como eu disse aqui, às vezes falta uma intimidade, falta uma comunhão, falta uma vida com Deus, e nós não conseguimos, às vezes, entender o porquê. Mas, às vezes, as coisas mínimas, aquilo que nós julgamos pequeno, aquilo que nós julgamos simples, aquilo está nos afastando de Deus. E o salmista, ele continua dizendo que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, quando nós buscamos na literatura, na história do povo judeu, aquele povo, eles tinham um compromisso com a palavra, eles tinham um compromisso com a palavra de Deus, com a lei, que eles meditavam naquilo que era a lei do Senhor. Quando eu li isso aqui, eu entendi, porque eu já li alguns livros que falam que o povo judeu, ele meditava na lei do Senhor, e o judeu, ele vivia de uma forma que, se ele estivesse em conformidade com a lei, ele fazia, senão ele não fazia. E naqueles tempos nós sabemos que a palavra, ela nos ensina isso, que a lei do Senhor, ela era cumprida de imediato. Já tive a oportunidade de falar para a igreja acerca dos códigos mosaicos, que são 613, e divididos de uma forma que eram exercido em imediato ou não, dependendo daquilo que era feito. E o povo judeu, ele tinha este compromisso com a lei. Por quê? Porque a lei era cumprida. E hoje, às vezes, nós vivemos em uma condição, eu acredito nisso, nós estamos hoje debaixo da graça, do favor imerecido do Senhor. Jesus, ele veio a este mundo e nos deu esta condição. O Senhor, ele nos deu essa chance e essa oportunidade a cada dia, a cada momento.
e hoje às vezes nós cometemos alguns deslizes por acreditar que estamos debaixo da graça. E aí, em algumas vezes, nós faltamos com o Senhor. Mas nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O meu comportamento como cristão, a minha vida com Deus, ela está em conformidade com a palavra? Quero dizer, amados, que o homem é natural, que o homem material, que o homem ele peca. A carne é uma luta. Todo dia a carne não converte, já falamos isso, a carne ela não converte. Mas nós temos que meditar nessa lei e convidar o Espírito Santo do Senhor e abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus ele entre no nosso coração e nos molde a cada dia. E que essa lei do Senhor, ela fica dentro de nós. E a palavra de Deus, o versículo 3 que eu já li aqui, e aí, quando nós não estamos junto a ímpios, a pecadores, nem na roda dos escarnecedores, e quando nós meditamos de dia e de noite na palavra do Senhor, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiros. Isso porque, amados, aquele exemplo que eu usei no início aqui, nós conseguimos extrair um alimento da palavra de Deus, da nossa vida com Deus, algo que vai nos sustentar nessa vida, algo que vai suprir. É como aquela árvore ali, ela tem o alimento em todos os momentos que ela está ali. O ribeiro, o lago, aquela represa, onde ela está, aquilo, ele produz um alimento para ela todo dia, e ela é uma árvore formosa. Então, quando nós conseguimos viver nisso que está escrito aqui no versículo 1 e no versículo 2, nós nos tornamos alimentados espiritualmente. E nós continuamos firmes. E a palavra de Deus diz que no versículo 4, que os ímpios eles não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha. Você já parou para pensar como que é uma folha no meio da rua, em um campo, onde o vento vai e vem, e o vento ele não tem uma direção certa. O vento, ora ele vai para a direita, ora para a esquerda, ora ele está para o sul, ora ele está para o norte. E essa folha, ela está à mercê daquele vento, daquela condição, daquele momento. E ela é julgada para lá e para cá, algo sem valor. Amados, quando nós vivemos a essência da palavra de Deus, nós não somos assim. Quando nós vivemos a essência da palavra de Deus, não é qualquer situação, não é qualquer condição, nós não somos levados para a direção, nós somos direcionados por Deus. Nós sabemos qual caminho nós vamos seguir e aonde nós queremos chegar. Nós não somos como uma moinha que o vento espalha. Nós não somos como as folhas julgadas. E quando eu digo aqui que o salmista, eu penso e creio nisso, que ele se encontrava pensativo, se não no momento que ele escreveu, mas ele já havia observado e feito esse paralelo entre a vida daquele que serve a Deus, daquele que é filho de Deus, com aquele que as coisas não têm valor. Pelo que os ímpios ele não subsistirão no juízo,
nem os pecadores na congregação do justo. Isso o versículo 5. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amados, nós precisamos viver em uma condição de santidade, de comunhão, de vida com Deus dia após dia. A palavra de Deus fala aqui, pois o Senhor conhece os caminhos do justo. E Ele também conhece o caminho do ímpio. E o caminho do ímpio é a morte. Ele perece, ele acaba. Então, Igreja do Senhor, quais os caminhos? Em quais caminhos nós estamos firmados? Em quais pensamentos nós estamos firmados? Em que a nossa fé, em qual padrão de vida, de fé nós estamos vivendo dia após dia? O que nós temos buscado do Senhor, o que nós temos feito, essa santidade que é o significado do bem-aventurado, a santidade, usufrui de um estado de santidade e de graça celestial. Como nós temos captado isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia aqui, nessa terra. Eu ouvi uma palavra uma vez de um certo pregador, e ele disse assim que o homem, quando ele vai a um velório, ele sai pensativo. Se ele estiver de carro, ele não sai acelerando em alta velocidade. É como se ele estivesse caminhando no passo de uma tartaruga. Ele vai pensando naquilo que aconteceu com aquela pessoa, porque quando alguém morre, isso me dá esse entendimento, aquele corpo, e a Bíblia ela fala isso, aquele corpo, a matéria ali acabou. E nós pensamos nisso, eu penso e acredito que você também pensa. E eu estou dizendo isso porque quando nós afastamos do Senhor, e quando nós somos achados em pecado, às vezes nós meditamos na nossa vida com Deus, mas não deve ser assim. Não é um momento que nós participamos nós vemos a morte de alguém, participamos de um ofício fúnebre, vamos dizer assim. Não é num momento que nós passamos por dificuldade, não é num momento de deslize que nós devemos meditar na lei do Senhor, mas é dia após dia. E eu quero dizer que se nós conseguimos meditar, que nós conseguimos exercer isso na nossa vida, nós não vamos ter um momento de fraqueza, nós não vamos ser abalados, nós vamos viver situações como esta que eu citei aqui, que aquele pregador disse em sua mensagem. Nós não vamos meditar nisso com medo, mas nós vamos saber que nós estamos dentro daquilo que o Senhor quer, daquele padrão de vida cristã, de comunhão, de vida espiritual que o Senhor quer para cada um de nós. Então, quando eu leio este salmo, eu disse aqui que eu vejo ele de uma forma exortativa, isso na minha maneira de crer, mas eu vejo que o salmista ele também dá um conselho. Esse salmo eu quero dizer assim, com uma forma mais carinhosa,
que é um aconselhamento para o cristão, para o crente, para aqueles que almejam o céu, para aqueles que conheceram o Senhor Jesus. Então, igreja do Senhor, vamos meditar na lei do Senhor, vamos assim afastar das coisas deste mundo, daquilo que nos é oferecido dia após dia. Se eu dizer que é fácil, não é fácil. Não é fácil porque nós vivemos em meio a uma sociedade, nós estamos em meio a um povo, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos família, nós temos sociedade, nós temos uma comunidade, nós estamos inseridos neste meio e nós não vamos sair dele. Para sair deste meio, nós vamos sair dessa terra e nós vamos para o céu. E no céu não vai ter isso. O lugar onde o Senhor Jesus preparou para nós não vai ter isso. Mas é necessário que, ainda que nós estejamos neste meio, nós estejamos com uma maturidade espiritual muito grande. Que as coisas deste mundo, elas não venham atrair o nosso coração, atrair o nosso sentimento, o nosso entendimento. Que nós possamos afastar de tudo aquilo que nos separa de Deus. E que nós devemos sempre buscar o reino de Deus. A palavra de Deus fala isso: buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu quando leio, quando eu lembro desse versículo, amados, eu não penso em coisas materiais. O nosso coração, às vezes, ele é voltado só para as coisas materiais, para as coisas físicas, para as coisas palpáveis. Nós precisamos disso, nós temos que ter isso. Mas nós precisamos também pensar de uma forma espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E as coisas que serão acrescentadas, coisas espirituais, fé, força, um espírito que não se abala, que não deixa se abater. E eu vejo que nós precisamos nos fortalecer a cada dia. Amados, enquanto nós estamos nessa terra, neste mundo, é dia após dia, é buscar um fortalecimento, é buscar uma vida com Deus, é ler a palavra de Deus. Eu lembro aqui também que há muitos anos mesmo, eu ouvi um vídeo, foi uma seleção de vídeos do pastor Morris Cerullo, isso mesmo. E ele disse que a nossa vida espiritual, ela é uma caminhada. Nós estamos fracos, mas nós estamos caminhando, nós estamos lendo a palavra de Deus. Já ouvi pessoas falar, e isso acontece, amados, com qualquer um, porque a carne, ela às vezes, ela nos domina. Às vezes a gente está lendo a palavra de Deus e por um momento, por um lance, você lê por ler, ou você está orando e o sono vem e te acomete ali. E o pastor, ele disse isso. E aquele homem, um homem experimentado e vivido e ganhador de almas, um homem que conheceu o mundo e que conhece o mundo pregando o Evangelho. Mas ele diz que o importante é nós fazermos, dia após dia. Pecou, pede perdão. Estou cansado, eu estou lendo a Bíblia, não estou estudando, mas eu estou lendo. Eu estou orando, estou abrindo a boca com sono, às vezes eu até cochilo. Amados, isso não pode ser comum, normal todo dia, mas acontece. Mas o importante é que você faça. É importante que nós façamos todos os dias. E aí nós vamos alcançar
a santidade em um estado de graça celestial. E isso vai estar impregnado em nós, dentro de cada um de nós. E isso é que o Senhor quer. E Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus nos entende a nossa limitação, aquela fraqueza, aquele medo, algo que vem nos acometer. Deus sabe. E Ele entende cada um de nós. E é importante que nós buscamos ao Senhor. Eu quero dizer para a igreja, para a nossa comunidade, para a igreja do Senhor nessa terra, não sei quantas pessoas estão me ouvindo, mas eu quero falar para você que me ouve neste momento. É um momento que nós estamos distantes. Mas eu disse na semana que eu preguei, na última semana que eu preguei na igreja, o importante não é estar presente na igreja e longe do Senhor. Importante é você estar nos braços do Pai. Então nós estamos longe da igreja, mas estamos perto de Deus. Estamos longe da igreja, mas estamos em comunhão com o Senhor. Estamos longe da igreja, mas estamos vivendo com Deus. O nosso espírito está sendo alimentado da palavra, alimentado de jejum, alimentado em oração. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E eu quero te pedir, ore a Deus. Aproveite este momento que nós estamos saindo menos, para você orar. Faça um culto doméstico, chama os teus filhos, o seu marido, senta à mesa, as crianças, para aqueles que têm meninos pequenos, eles gostam muito de subir na cama dos pais. Então é um momento oportuno para você pegar a Bíblia, para você orar, para você dar a oportunidade ao seu filho de estar orando. Você peça a ele para orar, eu oro, depois você ora. Então, este momento. Mas não deixe que este momento te afaste de Deus por nada. Não vai à igreja, tem alguma restrição para a igreja, tem mais de 60 anos, tem alguma doença pré-existente, né? Apareceu até uma palavra nova aí, comorbidades, né? Tem isso aí, né? Não vai à igreja? Não, eu não vou. Mas o Deus que está na igreja, o Espírito que está na igreja, que opera lá, Ele está com você. Lembra que o Senhor, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está aonde você está, onde nós estivermos. E nós falamos e vamos continuar falando. O Senhor, Ele já não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no nosso coração. O Senhor achou um coração disposto a recebê-lo, a falar com Ele, a deixar Ele entrar. Ali o Senhor, Ele habita. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. Quero pedir aos irmãos que orem por mim, orem pelo pastor Marco Antônio, orem pela nossa irmã Sandra, pelo nosso irmão Claudiano. O pastor Marco Antônio, ele está nos alimentando de informação, assim que ele pode, assim que ele tem. Mande uma mensagem para o Claudiano, mas uma mensagem de apoio, uma mensagem de fortalecimento, de amizade, sem entrar em muitos detalhes. Fala com ele que você, tanto ele como a Sandra, que nós estamos juntos neste momento e nós estamos à disposição deles, como igreja, como irmãos. E nós estamos, irmãos, eu acredito nisso.
E eu peço que você faça isso. Mas não faz no grupo de homens, no grupo celeiros, não. Faz no particular. Faz algo que só ele vai ver e ele vai saber que você lembrou dele e da família dele. Eles têm um filho, o Will, é uma criança que nós também temos que cuidar dele. Então faça isso neste momento. Nessa hora eu quero orar, agradecer a Deus. Pastor Marco Antônio está comigo aqui, está do meu lado. Ele manda um abraço para a igreja. Ele vai falar com vocês assim, Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, ele vai falar, ele não vai falar vai, ele vai falar filho. Depois dessa oração eu vou convidar. Eu quero lembrar os irmãos amados que o Miguel, o nosso Miguel, o filho da Rita, o Miguel, um dia desse, o Pedro Célio, em momento oportuno, tudo aquilo que está acontecendo, a Rita vai falar. Mas o Miguel, ele tem nos surpreendido cada dia. Ele teve a Belo Horizonte, semana passada, tem no máximo aí uns 7 dias, uma semana, talvez 10. E o médico que fez a cirurgia ficou muito surpreso com a cirurgia, falou muito bem da cirurgia, falou que o Miguel, ele tem até os 7 anos para desenvolver a sua visão ainda mais. Ele acredita que a cirurgia foi um sucesso. Ele não pode falar 100% porque não existe um exame que fala, e o Miguel ainda é um bebê. Mas eu estou falando do Miguel nessa noite porque na sexta-feira a Rita vai estar voltando a Belo Horizonte e o Miguel vai estar passando por uma outra cirurgia agora no outro olho, no olho direito. E eu falo e eu fico assim até um pouco emocionado porque, amados, o médico, ele desde o início, e a gente vê que é o cuidado de Deus, o médico ele não faz essa cirurgia pelo plano de saúde, mas ela teve lá e ele falou que vai fazer agora no outro olho, em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo. É um centro óptico particular, é uma clínica dele. Então a Rita vai estar viajando na sexta-feira, o Miguel passa por essa cirurgia no olho direito na sexta, fica lá domingo de manhã, no sábado de manhã, melhor dizendo, ele tem a revisão e ele volta. Então a Rita vai estar subindo para Belo Horizonte com o Miguel, com o seu marido. O carro já está disponível, o plano de saúde já autorizou a cirurgia, aquilo que o plano cobre, não é a cirurgia em si, mas aquilo que o plano cobre, e o Senhor está cuidando. E isso só faz a gente crer, amados, que a bênção de Deus, ela é por completo. Às vezes nós não entendemos, às vezes no nosso coração cria-se uma expectativa de tempo, de querer, de que as coisas acontecem mais rápido. Não, mas o Senhor, Ele tem um tempo, e aí nós podemos ver. Fez em um olho e agora vai fazer no outro, nas mesmas condições, e num momento delicado em que o meio, a medicina vive, mas é um local particular, totalmente seguro, isento das coisas que estão acontecendo, e algo que nos chama a atenção, que o médico atendeu a Rita, ele já tem mais de 60 anos, ele atendeu e vai fazer a cirurgia. Então a gente vê que é a mão de Deus. E é importante também nós orarmos por este médico, orar pela a sua equipe médica, por este centro óptico. É um grande profissional. Pedir ao Senhor que, se ele ainda não aceitou e ainda não entendeu o que é a salvação, que ele possa ter o privilégio de ser salvo, porque é um privilégio para nós. Amém?
Eu ia orar, mas como eu falei muito, eu já vou chamar o pastor Marco Antônio e ele já ora e já dá a bênção final. Amados, eu não posso terminar essa live sem dar oportunidade ao pastor Marco Antônio. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém? O pastor Marco Antônio está chegando e ele vai fazer essa oração pelo Miguel, pela Sandra e vai estar nos abençoando, dando a bênção final em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Muito feliz, de estar aqui na casa do pastor Célio mais uma vez, podendo receber essa palavra que foi liberada do trono. Estou aqui sentado, copiando, anotando tudo que Deus confiou ao coração do pastor para liberar para os nossos corações. Eu queria até te convidar, irmãos, antes dessa oração, a compartilhar essa palavra. É importante, quando você compartilha, mais pessoas vão ter acesso. Então nós não estamos aqui nem um pouquinho preocupados com o número de pessoas que seguem e que compartilham no sentido numérico, mas nós cremos que essa palavra tem entrado nos hospitais, essa palavra tem entrado nos lares, na nossa região, nossa cidade, nosso estado, até mesmo fora do país. Então seja um instrumento abençoador, fazendo como? Compartilhando essa live e abençoando a vida de mais pessoas no nome de Jesus. O pastor me chamou para orar, então eu vou orar no nome de Jesus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós colocamos mais uma vez na presença do Senhor, crendo, meu Deus, que há um propósito para poder ouvir e receber essa palavra que foi liberada. Pai, em nome de Jesus, a oração que eu faço nessa noite é que o Senhor abençoe esse lar, abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe esse casamento, abençoe a vida desse filho, desta filha, no nome de Jesus Cristo. Que todos que estão ouvindo nesse momento essa palavra e essa oração, que eles sejam, meu Deus, abençoados pela poderosa mão do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos em especial pela vida do Miguel, que estará, Senhor, viajando na sexta-feira para mais um processo cirúrgico. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor, desde toda a ferramenta ou os utensílios que são utilizados ali, Senhor, para poder fazer esse processo cirúrgico, além, meu Deus, de tudo aquilo que a medicina exige, que seja para poder esterilizar esses aparelhos, eu peço ao Senhor que antes, meu Deus, que cheguem esses produtos, o sangue de Jesus toque em todo o aparelho, em todo o bloco cirúrgico. Amém. E principalmente, ó Deus, ungindo e usando a mão dos médicos, mais uma vez, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Oramos pela vida do médico, oramos, meu Deus, por todas as pessoas que estarão envolvidas nesse bloco cirúrgico. Oramos, meu Pai, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que dê a eles, meu Pai, em nome de Jesus, toda a habilidade que eles têm em busca de, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós abençoamos, meu Pai, toda essa junta médica, e mais uma vez, ó Deus, nessa cirurgia. Meu Pai, nós também lembramos aqui da vida desse motorista que estará levando, meu Deus, a Rita e o Wesley, no nome de Jesus, e o Miguel para essa cirurgia. Abençoa na estrada, livrando, meu Deus, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Sim. Livrando, meu Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo, Pai, que vem para poder trazer atraso, dano ou prejuízo, em nome de Jesus Cristo. E nós, como igreja, permaneceremos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, com bacia e toalha nas mãos, fazendo o nosso papel, que é servir e servir, ó Pai, em nome de Jesus, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Meu Pai, eu estendo essa oração ainda sobre a vida da Luísa, que nós oramos por ela, Senhor, no último culto. A notícia que nós temos que ela já retornou para sua casa, que ela já encontra-se em casa. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós continuamos a orar pela vida da Luísa, que essa recuperação,
que esse pós-cirúrgico dela seja, meu Pai, abençoado em nome de Jesus. Toda a medicação, todo o apoio que ela tem, em nome de Jesus, ali dentro do seu lar, ou através de familiares e de amigos, que seja para edificação e para o resultado, que o nome do Senhor seja glorificado, abençoando a vida da Luísa e da sua família no nome de Jesus. Meu Deus, eu estendo essa oração ainda sobre a vida da nossa amada irmã Sandra. Meu Pai, o desejo nosso é estar ali mais próximo, mas nós ainda não podemos. Mas eu creio que o Senhor tem usado, meu Deus, a vida, meu Deus, do Claudiano. Meu Pai, em nome de Jesus, para estar ali ao lado dela. Meu Pai, em nome de Jesus, cremos que a Vilma também está ali dando assistência para ela. Em nome de Jesus, eu oro pela vida dela. Meu Pai, em nome de Jesus, que do alto da cabeça até a planta dos pés, ela possa sentir a unção do Senhor descendo sobre a vida dela, o óleo do Senhor descendo sobre a vida dela neste momento. Em nome de Jesus, ó Deus, trazendo todo o equilíbrio, trazendo, meu Pai, em nome de Jesus, todo o controle emocional, físico e psicológico sobre a vida dela, porque nós cremos, meu Deus, Sandrinha pertence ao Senhor, é uma serva do Senhor, é um instrumento do Senhor, que após todo esse período, Senhor, que ela está atravessando, ela vai voltar, Senhor, mais forte do que quando ela entrou, será mais usada do que quando, meu Deus, ela passou por isso. Então, meu Deus, em nome de Jesus eu oro, abençoando a vida dela, abençoando a vida do William, Senhor, em nome de Jesus, essa criança abençoada, da qual também nós estamos à disposição desse lar e dessa família também para acompanhá-lo no nome de Jesus. Oh, meu Deus, assim eu oro e estendo essa oração sobre todas as pessoas que precisam de uma oração nesse momento, que eles se sintam alcançados por esta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, no nome de Jesus. E eu creio que nós estaremos domingo reunidos para a Santa Ceia, em nome de Jesus, que vai ser uma bênção. Não fique de fora, dê o seu nome. Se você, porventura, não puder participar por algum motivo, cancele antes e ceda esse espaço, essa vaga para alguém. Em nome de Jesus. Nós vamos aumentar o número de pessoas para domingo, 35 por culto, em nome de Jesus. Então, não deixe de participar, dê o seu nome para aquele, conforme o pastor Célio já anunciou, e eu creio em nome de Jesus que domingo vai ser um culto poderoso no nome de Jesus. Meus irmãos, em nome de Jesus, a última oração, eu quero consagrar a fidelidade dos irmãos no tocante ao seu dízimo e a sua oferta, no nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, com muito temor e tremor, eu oro neste momento, Senhor, consagrando a fidelidade financeira da sua noiva e da sua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, pedindo ao Senhor que o Senhor continue abençoando e fazendo prosperar os trabalhos dessas mãos. E sobre nós que temos a responsabilidade na administração daquilo que não pertence a nós, mas à sua noiva, peço ao Senhor que nos dê sabedoria, em nome de Jesus, e inteligência, para que nós possamos administrar com o temor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim sendo, meu Deus, eu oro e consagro dízimos e ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Algo mais a acrescentar para nós, em nome de Jesus? Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Recebe a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a santa e íntima comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique em casa, em nome de Jesus. Paz.